Então, você concorda com o Boto? Eu concordo. Por exemplo, 70% vai dar exatamente isso aí que eu falei. Eu ponho 6 times, os 6 primeiros da Premier League, eu coloco hoje muito melhor. Mas por quê? Uma coisa que aqui nesse programa. Por que você é doidão, tá todo mundo doidão nesse programa. Por quê? Eu acho que você tomou esse remédio aí e tá fazendo esse efeito. Nós estamos com um papo de louco, é melhor que aquilo, é uma outra realidade. Quem é melhor? O Manchester City tá mal, mas não, assim, ele é melhor que o Flamengo. O que o Boto falou é muito legal pra gente discutir, porque a gente nunca vai saber. É um negócio que vai assim... sim, o Super Mundial tá aí. Mundial você joga vinho. comigo. Não, mas eu tomei vinho. Mas toma água pra você ver. Não dá pra comparar água e vinho. São coisas absolutamente incompatíveis. O Super Mundial tá aí, Não, mas qualidade de jogo numa realidade que o Flamengo vive. Tem investimento que os outros não têm. Tem jogadores, muitas vezes, que os outros não têm. Mérito do Flamengo, isso. Uma arrecadação que muitas vezes os outros não têm. Agora é outra realidade. Vamos falar de nível técnico? Vamos falar de nível técnico? Já ouvi isso em algum lugar, hein? Carlinhos, um abraço pra você. Isso, já ouvi. Vamos falar de nível técnico? O Flamengo técnico? não jogaria Championship, que é a segunda divisão, né? Não jogaria? Nível técnico, né? Lembra nível técnico? Vamos falar de nível técnico? Real Madrid não jogaria a segunda divisão aqui, né? Então o senhor que tá dizendo eu acho que é papo de maluco. Eu acho o Flamengo ficaria onde na Premier League? Já viu o louco dançando? Você fica batendo palma? E aí, vamos lá, rapaziada. Vamos lá, vambora. Essa declaração do José Boto aí... Mas o Flamengo pra você ficaria onde? Uma declaração muito inteligente para defender o próprio e valorizar o próprio trabalho. Não é defesa, é valorizar o próprio trabalho. Olha, o time tem jogado muito bem, é o melhor time do país na avaliação dele, o melhor futebol do país na avaliação dele. Mas calma, é um trimestre, ganhou o estadual com merecimento, mas muita calma nessa hora. Eu peço calma, eu sei que quando se fala do Flamengo, muitas vezes há uma empolgação e não sei o quê, e mexe com a massa e a nação vem. Calma, muita calma nessa hora. Calma, ponto. Pode seguir. Agora, Zé, você tá aqui observando atentamente a discussão da dupla. O Zé tá apavorado. Você tá low profile, como o nosso querido Prats, alfaiate? Ou você não, tá alfaiate não. a milhão igual o Bubu? Não, você Bubu tá a milhão? Assina embaixo que você tá. O melhor comentário até agora foi esse. Você arrebentou, Zé. Com todo respeito ao Boto, fez uma bela propaganda. Foi, não, isso ele foi legal. Propaganda do trabalho dele. Ou dele não, né? O do Felipe, né? Vamos dizer assim, porque ele chegou, desde que ele chegou, ele contratou só o Juninho. O trabalho foi feito do Felipe, de campo. São outras realidades, Edu. Desculpa, com todo respeito. São outras realidades. O Flamengo foi exigido em quantos jogos nesses primeiros 6 meses? Em 3 jogos. Grande jogo, Em 3 jogos. Jogou estadual os jogos contra o Fluminense. Sim. Né? A Supercopa do Brasil, que a gente não precisa falar que o Botafogo, pelo que a gente dá para entender, o Botafogo vai começar agora o campeonato. Os jogos contra o Vasco, a exigência não foi aquela exigência fantástica e tal. São outras realidades, investimento, capacidade de intensidade de jogo durante 90 minutos, capacidade técnica dos times. Uma coisa é técnica, outra coisa é tática e física, entendeu? Espaços para jogar, realidade de velocidade de jogo. São outras nuances. São mundos totalmente diferentes. O Super Mundial, o Flamengo pode ir bem? Pode bem, porque tem jogo de qualidade, mas isso não fala e não diz que o Flamengo está entre 30%, né? Melhor do que 70%, então você tem 30% do time. Estaria na nata, não acho. Eu respeito muito o trabalho do Flamengo, eu acho que o Flamengo é um exemplo aqui no próprio Brasil, é o melhor time do futebol brasileiro. Mas não dá para comparar com a Europa em relação a uma realidade, especialmente da Premier League. Especialmente da Premier League. Eu também acho que a Premier League tem alguns times que, se você for analisar, você defende com 11 jogadores dentro da pequena área. Dentro da pequena área. Não é isso. Claro são que não. times que se defendem com 11 jogadores dentro da sua pequena área, aí roubam a bola, jogam para os dois, como gosta de dizer o Bubu ou... Pedro Ivo Almeida, Pedro Ivo Almeida. Fala pra mim. Externos desequilibrantes. É verdade. Esse o Pedro fala o winger. O winger. O Bubu fala o winger, mas o Pedro fala externos. O Winter que jogou na seleção. Ele fala externos desequilibrantes com movimento programado, lembra? Então assim, aí você vê os 11 jogadores ali defendendo, aí rouba uma bola, joga para os externos desequilibrantes que saem correndo para fazer o contra-ataque, aí todo mundo volta, defende e tal. Existe esse tipo de jogo também na Premier League, existe esse tipo de jogo também na
na Liga Italiana, existe também esse jogo também na Liga Espanhola, existe esse jogo também na Liga na Alemanha, né? Porque são as principais ligas da Europa, vamos dizer assim, dos principais campeonatos, mas não dá para você afirmar esse tipo de situação. O Flamengo tem bons jogadores, mas na nossa realidade. Né? O campeonato agora, o Super Mundial, pode acontecer? Pode acontecer, um campeonato curto ali de jogo, jogo a jogo, isso acontece, isso não tem nenhum problema, mas para uma temporada de 38 rodadas, com Champions League, com Liga Europa, com Copas, com um monte de coisa, calma, vamos ter calma. Eu acho que tem que valorizar realmente o trabalho do Flamengo, um trabalho sensacional de Felipe campo. também, um belo começo. O trabalho do Felipe também é sensacional, são bons jogadores, mas não dá para sair dizendo aí que estaria entre os 30%, né? Entre os 6 primeiros. Eu acho a comparação legal porque nenhuma atividade além do jogo vai acontecer em Buenos Aires. O pessoal, até o último instante. O que é que está acontecendo? A seleção brasileira treinou hoje pela manhã, aliás, nem voltou do estádio. Está aqui o belo Mané Garrincha atrás da gente. A seleção deve deixar aqui o hotel, que fica muito próximo, está na minha frente aqui, o hotel 1h30 da tarde, o voo às 3 da tarde para Buenos Aires. Vão chegar lá no comecinho da noite, aí recolhe e amanhã sai para o jogo e depois do jogo vem embora. Tomara que volte com os 3 pontos. Hoje, essa atividade da seleção brasileira é uma atividade mais leve. Ontem foi para pegar, o Dorival até falou isso. 3 horas mais ou menos de treinamento, posicionamento, essa coisa toda, por causa de muitas mudanças. A seleção não vence a Argentina há 4 jogos, e isso pesa demais, né? São 3 derrotas e 1 empate. Perdemos, inclusive, no Maracanã, no jogo de ida das eliminatórias. Será que o Dorival Júnior está ansioso para esse jogo? Dá uma olhada no tropicão dele logo depois da entrevista coletiva que aconteceu por volta de 8h30 da manhã. Por sorte, o reflexo dele tá bom. Ele segurou ali na parede, quase, Dorival. É ansiedade pro jogo, né? O Dorival, um pouco antes desse tropicão aí, ele falou da seleção brasileira com 4 mudanças necessárias e 2 por opção dele. Vamos ouvir o técnico da seleção brasileira, ansioso para esse jogo, igual nós. Vamos lá. Cada vez mais eu tenho construído casas usando materiais no seu estado natural ao invés de... Nós temos 4 mudanças necessárias, né? E já definidas, e estamos fazendo 2 para a abertura da partida. O Matheus Cunha, que está entrando na função do João, e o Wesley na função do Wanderson. Os demais foram 4 em razão de percas que nós tivemos aí na última apresentação. Mesmo assim, com 6 possíveis mudanças, eu tenho certeza que teremos uma equipe que vai estar preparada para fazer um grande jogo, se Deus quiser, contra um grande adversário que merece todo o nosso respeito. Quando o Wesley entrou, nós ganhamos um pouco mais, até porque o Wanderson esgotou também o Dias, em razão de ter boas passagens e grandes duelos. O que eu espero é que o Wesley possa manter o mesmo nível que ele vem apresentando no Flamengo e que possa contribuir para que possamos ter uma saída consistente, segura pelo seu lado, a apresentação dele, a liberdade de movimentos. A Argentina não tem um jogador fixo nesse corredor, de repente, pelas características dele, nós possamos ter aí uma ótima opção. Não, o Brasil não pode tropeçar desse jeito. Se liga no Dorival, tá? É isso, menino. Uia! Eu morro de medo de tropeçar com esse salto. Olha o tamanho que eu uso do salto. Se ele tá olha salto, lá, gente, ele segurou direitinho na parede. Não, olha o semblante dele. Aí, tchau, vai. Dorival! Ele se divertiu. Não é um morrinho artilheiro nesse caso, hein, Rony? Tropeços e acertos. Agora tem uns acertos agora pra ele. O tropeço já foi, ó. Gente! Ficou esperto. Se liga, Dorival, hein? Bom, agora, quem não pode tropeçar é essa equipe aqui.
que deve ser colocada em campo dessa maneira, ó. Dorival Júnior deve levar para o jogo contra a Argentina o Bento no gol, que já substituiu o Alisson. Imaginamos que seja uma coisa óbvia, já estava lá, enfim. O Wesley, que fez um segundo tempo muito bom, chamou a atenção, foi elogiado, ganhou a titularidade no lugar do Wanderson. A dupla Marquinhos e Murilo, é bem Corinthians, hein? Até porque o Murilo, como joga com o pé esquerdo, ele preferiu que a mesma característica do Gabriel Magalhães. Imagino que tenha sido esse o critério para que o Léo Ortiz espere um pouquinho. O Guilherme Arana vai Corinthians também, né, Rona? É uma zaga, do lado esquerdo até o Marquinhos aí, uma zaga que... Então, eu diria que ela vai ficar entrosada, né? Porque o Murilo, como você falou, canhoto. O Marquinhos já, o capitão desse time, já tem um certo lastro aí também. E o Bento, acho que pelo que ele fez também na mudança e pela forma que o Dorival escolheu ele, deve ser o cara que deve jogar também. Então a zaga aí, ela tá muito bem e aqui corre demais, né? Verdade. E essa dupla de volantes, o Joelinton não foi bem, depois até deu uma respirada, foi entrando na partida, teve uma participação lá no gol da Colômbia, enfim, mas está tendo uma segunda oportunidade, já tinha sido chamado pelo Dorival. O André também, que é um jogador de confiança, que tem tudo para vestir bem sempre a camisa da seleção brasileira. Aí o Rodrigo, que eu acho até que não fez um grande jogo nos padrões Rodrigo pela seleção brasileira contra a Colômbia. O Rafinha está arrebentando, não é? Vinícius Júnior. E aí o Matheus Cunha, uma surpresa no lugar do João Pedro, as alterações promovidas pelo Dorival. Você gosta, aprova, faria algo diferente? Não, eu gosto. Ainda mais desses dois aqui, ó, o André e o Joelinton aqui. Tudo bem que ele entrou mal, né? Até aquecer, a perna começou a dar uma pesada, errou no toque também, junto com o Marquinhos, que pifou essa bola pra ele. Mas a verdade é que a gente tem que ficar de olho agora contra a Argentina, nesse meio de campo e no setor defensivo aqui. Porque aí na criação a gente tem bastante gente aí que vai girar, que vai fazer o time chegar até o ataque. Mas a verdade é que o Joelinton e o André têm um papel fundamental para dar uma estrutura maior para a defesa e o time tá mais equilibrado, pelo menos no setor defensivo. E eu gosto desse time aqui. Eu tô aqui com um tema, né, que já virou até recorrente no Flamengo, né? A gestão do BAP, isso já não é novidade. Felipe Luiz já falou isso, Boto já falou isso. Estabeleceu o Brasileirão de pontos corridos como a prioridade dessa temporada. Tanto que a premiação dos jogadores, ela vai ser calculada em função do título brasileiro, tá? Do Flamengo. O Flamengo não conquista o Brasileirão desde 2020, quando o técnico ainda era o Rogério Ceni, e mais do que não conquistar, né, o brasileiro, chegou às últimas rodadas sem chances de título nos últimos anos. Eu não concordo, tá? Já deixo logo claro. Para mim, Campeonato Brasileiro é a segunda prioridade, tá? Para mim, a primeira é Libertadores, até porque se Flamengo, Palmeiras, Santos, Grêmio ou São Paulo conquistarem a Libertadores, um deles vai se tornar o maior campeão de Libertadores do Brasil. Então, para mim, a Libertadores é o principal. É o principal campeonato. Eu nunca vou colocar o brasileiro à frente da Libertadores. Agora, entre Copa do Brasil e brasileiro, aí é óbvio que tem que priorizar o brasileiro. Aí o Flamengo já errou várias vezes em poupar time no brasileiro para focar na Copa do Brasil, quando o peso é outro. Mas eu acho que está tendo muito exagero, né, nessa questão. Só se falar brasileiro é prioridade. Na minha opinião, Bruno, prioridade de qualquer clube brasileiro hoje é Libertadores. E eu duvido, eu vou ser bem claro, eu duvido Felipe Luiz poupar algum jogador no jogo decisivo de Libertadores por causa do brasileiro. Agora, a Copa do Brasil, pode ser até que ele sempre use time misto. Libertadores, eu acho que nem a torcida, Bruno, deixaria. Eu acho que seria a única forma de se questionar o trabalho do Felipe Luiz. Não, é um absurdo o Flamengo não ganhar o Brasileiro desde 2020 e não disputar o título, né? Acho que isso é o mais absurdo. Ganhar, ok, faz parte, tem outros times que podem ganhar.
mas não disputar o título desde 2020 com o potencial financeiro que tem o Flamengo é um absurdo. Onde o potencial financeiro faz diferença é no brasileiro. Nas outras competições, um dia te elimina. Assim, eu acho correto eles darem essa prioridade. Não acho que numa reta final, num jogo de quartas de final, de semifinal, eles não vão colocar time reserva numa Libertadores. Mas, por exemplo, primeira fase, vou jogar na Venezuela com o Táchira e vou ter um jogo no final de semana com o Palmeiras valendo liderança do Brasileiro. Eu priorizaria o jogo do Palmeiras. Priorizaria o jogo do Brasileiro. Que é onde você pode ter o mínimo você pode prever o que pode acontecer no Brasileiro. Se o Flamengo levar o Brasileiro a sério, ele vai terminar no mínimo entre os 3 primeiros. E a chance de ganhar o título é bem considerável. O Flamengo ele tem um elenco forte. Se ele levar o Brasileiro como prioridade, ele tem muita chance de ser campeão. Porque é um campeonato mais previsível. Nos outros, não. Na Libertadores, na reta final, vai acabar dividindo com o Brasileiro e ele vai usar a força máxima na Libertadores. A questão é a Copa do Brasil, que você falou, a torcida não deixa na Libertadores eles utilizarem um time misto. Aí é a minha dúvida. Eu não sei se a torcida deixa usar na Copa do Brasil. E a torcida pode falar o que quiser. Aí eu não sei se os políticos do clube vão dar respaldo ao Boto, que é um profissional, e ao Felipe, que é um profissional. Se eles fizerem isso, eu acho que já é um ganho na gestão de futebol, porque a gestão passada e as outras, do Bandeira, do Landim, financeiramente o Flamengo conseguiu muito bem. Até do Landim, alguns discutem a questão do estádio, mas o Flamengo está bem financeiramente. Onde errou muito na gestão passada? Para mim, na gestão de futebol. De não saber priorizar, de querer abraçar o mundo e você não vai conseguir ganhar tudo, de não manter treinador nenhum. Se essa gestão der ao Felipe e ao José Boto o respaldo, a Copa do Brasil, duelo com o Palmeiras, igual aconteceu ano passado, a torcida vai falar, não pode perder o Palmeiras, não pode perder, e o Felipe tiver autonomia, um time misto, e se for eliminado não acontecer nada com ele, aí eu acho que já é um ganho dessa gestão para outra em relação à gestão de futebol. Mas eu tenho dúvidas se a parte política do clube, e o presidente é da parte política, na hora que isso acontecer, se acontecer, eles vão dar esse respaldo, de meter um time reserva para pegar um Palmeiras, por exemplo, numa Copa do Brasil, para jogar com o time titular no fim de semana um jogo do Brasileiro. Piperno, eu acho, Piperno e Flávio, né? Eu acho que Libertadores tem que ser sempre prioridade. Até porque o Flamengo pode se tornar o maior campeão de Libertadores aí da história do futebol brasileiro. Eu acho que Flamengo e Palmeiras estão muito nessa, porque são os dois. Eu acho que São Paulo não está entre os favoritos, mas pode vencer. Acho que o Grêmio não vai e o Santos não vai, porque não vão disputar. Quem tem chance de se tornar tetra nesse ano? São Paulo, Palmeiras e Flamengo, no Brasil. Para mim, o foco tem que ser esse. Agora, a Copa do Brasil, vocês acham que Felipe Luiz e Boto vão ter coragem para um jogo, como disse o Palmeiras, contra Atlético Mineiro, quartas de final, semifinal? Final a gente sabe que ninguém tem coragem de poupar. Vocês acham que o Flamengo vai ter coragem de botar time misto e dizer, a gente prometeu, Campeonato Brasileiro é o foco, Copa do Brasil não é prioridade nenhuma esse ano? E outra, Libertadores eu duvido que alguém tenha coragem de poupar jogador em mata-mata. Eu acho que a Libertadores, ela nunca, mas em momento algum ela atrapalha o Campeonato Brasileiro. O que atrapalha o Campeonato Brasileiro é Copa do Brasil. Veja só, o Flamengo ganhou Libertadores e Campeonato Brasileiro em 19. O Palmeiras em 20 foi o ano da pandemia e tal, aquele ano jogou demais, enfim, muitos jogos e tal, acumulou muita coisa, é um ano que a gente não conta. Em 21, o Atlético Mineiro ganhou o Brasileiro e foi a semifinal da Libertadores, faltou só mais um jogo. Então, não perdeu porque o calendário atrapalhou, perdeu a bola e faltava mais um jogo só. Em 22, isso aconteceu com o Palmeiras, ganhou o Brasileiro com o pé nas costas, poderia até poupar o time depois no Campeonato Brasileiro se tivesse que fazer a final da Libertadores, que ele perdeu na semifinal quando teve desfalques aí por suspensão e contusão. Então, não foi também efeito de calendário. Em 23,
Palmeiras ganha o Brasileiro e não ganha e não vai para a final da Libertadores, porque também houve aquela questão do Endrick e tal, né? Perdeu nos pênaltis a semifinal e, de novo, não foi um problema de calendário. Só para complementar o que você está falando, desde 20, quando o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras nunca mais chegou numa semifinal de Copa do Brasil. Sim, talvez isso explique o bi-brasileiro. Exato, e sempre sendo competitivo em Libertadores. O ano passado, o Botafogo também foi campeão de Libertadores, campeão do Brasil e dane-se a Copa do Brasil. Caiu nas oitavas da Copa do Brasil. O Atlético que quis ganhar as Copas, ganhou nada, quase exatamente, perdeu. Então, meu Deus do céu, para mim tá muito óbvio que não dá para jogar as 3. Se não dá para jogar as 3, o que é menos importante? A Copa do Brasil. Dá um bico nesse negócio e vai jogar o que interessa. Campeonato Brasileiro e Libertadores.